Muito dessa parceria com o Stuttgart. Queria entender os planos do clube também para próximos passos e se é algo que vocês pretendem repetir com outras equipes, não só da Alemanha, mas com outros times europeus também, para ter esse ganho de conhecimento, como você pontuou, do São Paulo Futebol Clube. Bom, nós estamos sendo procurados por um grupo da Itália, por um clube da Itália, até posso falar o nome. Nós fizemos uma troca de intenção com o Roma, que nos interessa. E tem dois clubes de Portugal, um deles deve chegar agora nos próximos dias até, nós vamos receber o Sub-17 aqui do Stuttgart. Então eu acho que na semana que vai estar o Sub-17, vem um pessoal de Portugal, que é do Braga, que quer conhecer, quer entender. Então a gente está aberto para fazer essa parceria com outros clubes, porque para nós isso é importante. É uma forma, como foi dito aí na entrevista, o sonho dos atletas no final é bater na Europa, eles querem estar no futebol europeu. Faz parte do nosso processo amadurecer esses meninos para que eles tenham inclusive esse conhecimento do que é jogar na Europa. Então, se o menino chega como o Alves, que agora vai para o CSK, para a Rússia, tivesse feito esse processo, ele teria um ganho muito grande de adaptação chegando lá. A ideia é que a formação seja completa aqui. Então, do ponto de vista técnico, tático, cultural, a gente quer que o menino seja preparado a partir de agosto, se não me engano, vai começar uma escola de inglês, porque para o garoto sair daqui pronto para jogar em qualquer lugar do mundo. A gente tem jogadores que vão para o profissional de São Paulo, é o nosso primeiro time, né, o nosso primeiro foco, mas a gente tem jogadores que vão para o mercado, que não dão certo para serem profissionais do São Paulo, mas vai para a Espanha, vai para a Inglaterra, vai para a Alemanha, vai para a Grécia, como foi feito, tem sido feito. Então a ideia dessas parcerias internacionais é tentar dar o máximo de adaptação para que o jogador esteja pronto com 20, 22 anos. Rodolfo, falando em parceria, essa é um pouco diferente, mas também com o europeu. Esfriou o papo com o grego Marinakis? Eu não sei se esfriou, eu não tenho muito pouca informação sobre o Marinakis, porque isso é um assunto que está tratando direto com a presidência. A gente aqui cumpre as regras que o presidente determina. Eu não acho que esfriou, acho que tem fundo, tem uma série de conversas que está encaminhando, mas eu não tenho informação para falar, porque realmente é um assunto que está sendo tocado diretamente pela presidência. Eu queria pedir só para você repetir, vamos dizer assim, porque o áudio nosso ficou um pouco rimadento, sobre essa última questão que a gente fez, né, sobre se existe essa data limite para essa parceria e reiterar, né, vocês falaram durante toda a coletiva sobre ser uma troca de experiência, uma troca que não envolve, neste momento, financeiro, né, troca de jogadores. Então, pedimos só para você relembrar um pouquinho, por favor. Tá bom. A parceria não tem data limite. Né? Nós fizemos uma carta de intenção, está no início, então ela não tem limite, ela pode durar 10 anos. Né? O tempo que for possível, nós vamos, enquanto eles tiverem interesse em nós também, ela vai durar. Com relação o foco da parceria é exclusivamente troca de conhecimento, transferência de conhecimento de ambas as partes, adaptação de atletas da Europa no mercado sul-americano, que é pouco provável, mas pode acontecer, e principalmente para o São Paulo é aquilo que eu estava falando agora há pouco, de dar capacidade de adaptação para que o atleta da base esteja pronto para jogar em qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, não existe nenhum termo ou obrigação ou negócio financeiro entre o São Paulo e o Stuttgart. Quando um jogador vai para lá, vai puramente escolhido pelo perfil de interesse deles e nosso, sem a intenção de vender. É só para amadurecer mesmo. O Nicolas e o Samuel Lucas foram uma escolha deles, na verdade eles escolheram o Nicolas e nós mandamos o Lucas, que para nós foi muito bom, porque o Lucas voltou num outro padrão e o Nicolas voltou melhor, sem nenhum interesse de negócio. Não existe proposta, não tem nada. Os atletas que a gente vê, eu gostei muito do centroavante deles, é realmente um centroavante que chamou a atenção. Nós nem falamos em valor, mas para nós seria importante se ele ficasse aqui 90 dias para a gente tentar mostrar para os nossos atacantes um estilo de jogo diferente. Esse é o princípio dessa parceria. E o que eu disse, assim, o maior interesse nosso é estar perto da Alemanha. Eles têm grandes patrocinadores, isso pode ser importante para o São Paulo no Brasil, que, como eu te disse, tem empresas. São Paulo é o maior centro de empresas alemãs do mundo, fora da Alemanha. Então é uma abertura de negócios especiais que não tem nada a ver diretamente com venda e compra de atleta. E isso é importante, porque ontem nos comentários da visita deles
na Barra Funda, já saiu que estava vendendo jogador de grátis e tal. A gente não tem nenhuma transação comercial, nem combinado, nem pensamos em nenhuma transação com o Stuttgart. Ainda em relação à base, não assim, necessariamente em relação a essa parceria, queria falar um pouco do Sub-20. A gente tem a volta agora do Luca e do Henrique também para essa categoria, jogadores que já também performaram na equipe profissional. Eu queria que você falasse um pouco, cara, desse processo que é natural dos jovens da base. Às vezes você sobe, perde espaço, mas desce para jogar também em Cotia para tentar colaborar. E um pouco também desse planejamento feito para o Sub-20 com a ausência esse ano marcante de muitos jogadores que em outro processo naturalmente estariam ainda servindo a essa categoria. Não, deixa eu falar, o Lucas e o Henrique são jogadores do profissional. Isso é um processo normal. Se ele não vai ser utilizado lá, eu tenho jogos importantes aqui, ele vem para cá. Mas a preferência é dele. Se ele for o Lucas Ferreira, por exemplo, está sendo relacionado para o jogo de amanhã. Por esse monte de competição, nós temos um jogo com o América. Amanhã eu preciso de um atleta. Vai descer o Henrique. Eu preciso de um atleta porque está faltando atleta hoje. Então a gente está precisando, a gente traz o atleta. Mas eles não são mais jogadores da base, são jogadores do profissional. Agora o processo de vir é assim, se ele não vai jogar lá, é importante ele jogar aqui para não perder o time do campo. Não, o jogador só treinar é diferente do jogador que treina e joga. Então ele treina lá e se tiver jogo importante ele desce e vem para cá se ele não for utilizado, se não for relacionado. Essa é a transição que a gente chama, que é absolutamente normal. A outra pergunta que você fez é sobre um pouco desse processo também, né? Como é que vocês trabalham em conjunto, Cotia profissional, para esse entendimento da molecada também? A gente tem uma relação, nós temos um coordenador técnico que é o Márcio Araújo, vocês conhecem, e ele tem contato direto com o Milton Cruz e com o Muricy. Então existe essa troca de informação constante dos atletas que estão evoluindo, que estão amadurecendo, e o Muricy está olhando, o Muricy assiste todos os jogos, quando não está assistindo ao vivo, está assistindo pelos canais do São Paulo, onde são transmitidos. Então ele acompanha todo esse processo e aí é feita a seleção de acordo com a necessidade de buraco de elenco que eles têm. Eu preciso do lateral esquerdo, eu preciso do lateral direito. Toda semana vão atletas da base treinar. Hoje tinham 10 atletas completando os treinos deles lá. Então essa interação ela está completa e o próximo passo, se der certo, nós temos lá um problema de só ter 3 campos. Mas a ideia era que uma vez por semana um treino da base fosse feito lá, não com o profissional, mas na Barra Funda, para que todos a comissão técnica possa ver todos os nossos atletas. Isso ainda está em discussão com o Muricy, porque nós temos um problema lá do campo, ser poucos campos e isso faz diferença para não deixar o campo do profissional desgastado. Mas a interação entre o departamento técnico de supervisão do futebol, que é o Muricy, com a nossa coordenação técnica de futebol, ela é diária, eles se falam diariamente. Ô Douglas, a gente chega aqui em Cotia e fica impressionado, né? Com toda a estrutura, com a beleza, dá vontade de vir passar férias aqui. O São Paulo é atual campeão da Copinha, a gente sabe da formação do São Paulo, da força de Cotia, da integração com o profissional. Os jogadores, esse ano que serviram ao profissional, num momento muito complicado, deram conta do recado. Agora, a questão de vendas de atletas, né? Às vezes a gente pega para comparar, por exemplo, um Palmeiras que vendeu um Vitor Reis, zagueiro, por 37 milhões de euros, com pouca rodagem no profissional, e o São Paulo que recentemente vendeu um meio-campista, um camisa 10, por menos, falado em 6 milhões. Por que isso? Porque hoje, talvez, o São Paulo não consiga ter valores tão altos com relação à venda de jogadores da base? Olha, são vários fatores. Eu acho que existe a máxima de que o time que está ganhando sempre vale mais, né? O Palmeiras tem um momento muito mais importante do que o São Paulo nos últimos anos. Isso é uma realidade e não tem como fugir. Então, quando você tem um time que é muito campeão, nós já passamos por isso. Nos anos que a gente era campeão, todos os nossos atletas eram vendidos pelo 5, 6 vezes mais que os outros. Isso é o mercado determina. O caso do Alves, eu acho que não deve ser uma referência, embora a torcida tenha, eu pessoalmente, eu posso falar, o Alves era um jogador que estava fora dos planos da base. O ano passado ele não estava bem, ele estava numa lista de dispensa. Até se vocês perguntarem para ele, ele vai dizer fui eu quem segurei. Então para mim falar do Alves é complicado, porque é um jogador que eu vi com um talento muito acima da média, na minha opinião. É um meio de campo que não se vê mais muito fácil. Mas ele estava fora, ele poderia não ter sido
dado certo, poderia não ter dado certo, poderia não ser. Hoje, se alguém olhar, e quem está dentro do dia a dia, fala foi um excelente negócio para o São Paulo, o valor que foi, porque ele podia não ter virado. Mas é um jogador que eu acho que, assim, pessoalmente, eu gostaria que ele tivesse saído daqui só daqui 2, 3 anos. Acho que ele sairia por um valor maior. O momento do São Paulo não permite também o que se pode fazer no Palmeiras. Nós temos um problema financeiro grande, o Júlio está se batendo para que isso seja reduzido e atingido um nível decente. Então o que acontece? Eu não posso ficar segurando o jogador 1 ou 2 anos no time principal com a deficiência financeira que eu tenho, se o meu ativo está sendo procurado. Então, o caso do Ângelo, por exemplo, todo mundo fala muito que é um jogador que foi vendido aqui na base. Né? Por que nós vendemos o jogador? O Ângelo é uma promessa. Pode ser que daqui 2 anos ele seja o melhor lateral direito do Brasil, pode ser que não. Pode ser que ele nem atinja o profissional, que tem 16 anos. E eu tenho mais 3 atletas do mesmo nível, e eu até diria que eu tenho um que até é superior, que são de uma categoria antes que já subiu para suprir a deficiência do Ângelo quando ele estava na seleção e virou titular do Sub-17, que é o João Nery. Então a gente tinha peça de reposição e era um momento que a gente está com um problema financeiro, aparece o pai e o empresário queriam fazer um negócio, então valorizar o jogador ele depende muito do momento do clube. No momento o São Paulo não tem ainda a estrutura devida para fazer um jogador valeu o que vale o Vitor Reis, que estava no Palmeiras, pelo momento do Palmeiras. O Palmeiras tem disputado quase tudo, estava no Mundial de Clubes. Tudo isso faz diferença no valor agregado do atleta. Você vê o Mike pronto, tem a situação do Ângelo também, claro, mas hoje a base pode servir nessa posição ao profissional? No lateral direito, pode. O Mike tem condição plena, eu não sei como ele está. Ele estava com uma lesão que ele lesionou naquilo que o Gabriel acabou de me perguntar. Esse vai e vem, às vezes acontece isso. O Mike veio jogar uma partida do Brasileiro, teve um estiramento no adutor. E acho que ele estava voltando a treinar ontem, eu acho. Ele está na transição do departamento médico para o profissional. Então, eu acho que o Mike está pronto para ajudar o profissional. Seja para disputar posição com o Cedric ou para atuar na falta do Cedric. E a base hoje tem pelo menos mais um lateral direito que já teve no profissional, que é de uma qualidade fora da curva, na minha opinião, que é o Igor Felisberto. Eu acho que ele está no primeiro ano de sub-20, um menino que fez 18 anos agora. Eu acho que ele até o fim do ano, começo do ano, é um jogador que vai estar pronto para subir para o profissional também.